Olá, meu nome é Leonardo Duarte. E eu sou a Cristina Lorenzetti. E esse é o If Science. Em 2019 é comemorado os 150 anos da publicação original da tabela periódica. E esse vídeo vai contar 5 curiosidades acerca dela. Mendeleev não sonhou com a tabela periódica como contam as lendas. Para celebrar o 6º centenário da tabela periódica, a ONU declarou 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica. Conta a lenda que, cansado de tentar classificar os elementos com a ajuda de cartões, Mendeleev dormiu em sua mesa de trabalho. Ele então sonhou com a tabela periódica e, ao acordar, anotou imediatamente em uma folha de papel, nascendo assim a primeira tabela periódica, há mais de 150 anos. Alguns livros de divulgação científica, como este aqui, contam histórias como essa. A ciência é uma construção coletiva. Não se pode apontar apenas uma pessoa à construção de algo como a tabela periódica. Tampouco apontar um evento ou um momento específico em que isso aconteceu, como o sonho de Mendeleev. O próprio Mendeleev trabalhou durante anos na sistematização dos conhecimentos dos elementos químicos disponíveis em sua época. Sem o trabalho de outros cientistas anteriormente a ele, Mendeleev nunca teria publicado a tabela periódica em 1869. Antoine Lavoisier, no século XVIII, foi uma dessas pessoas. A classificação periódica requer uma concepção de elemento que torne ela possível, e isso passou pela classificação de elemento como uma substância simples por Lavoisier. A classificação periódica também precisou dos conceitos de massa atômica relativas, feitas por John Dalton, no início do século seguinte. Em 1820, Johannes Dobereiner observou relações quantitativas de massas atômicas de tríades de elementos químicos com propriedades semelhantes. Elementos como, por exemplo, cálcio, estrôncio e bário. Logo, a tabela periódica foi uma construção coletiva e não apenas ideias tiradas de um sonho. Número 2. A tabela periódica publicada há 150 anos tinha muitos problemas. Outro ponto importante é não achar que a tabela periódica publicada há 150 anos atrás é a mesma que encontramos hoje. Ela mudou, e muito. Diversas questões se apresentavam como um desafio para a tabela, como a descoberta de elementos radioativos e também de outros elementos que não se encaixavam na tabela. Também pode-se apontar que existiam dificuldades de se classificar elementos conhecidos como terras raras. Isso foi sendo superado com a contribuição de outros cientistas posteriormente. A maior mudança talvez sejam as contribuições teóricas de Antonio von der Brosse e também as contribuições experimentais de Henri Moseley, com as quais o número atômico passou a substituir a massa atômica, como critério de ordenamento da tabela periódica. Número 3. Faz muito tempo que não se descobre um elemento natural para aumentar a tabela periódica. Hoje, a tabela periódica é formada por 118 elementos, 18 grupos e 7 períodos. Os elementos são organizados de forma crescente na tabela, de acordo com o número de prótons em seu número. Elementos do mesmo grupo possuem propriedades similares. 80 anos se passaram desde que a ciência descobriu um novo elemento. O último foi o frâncio, identificado na tabela periódica pelas letras FR com o número 87. Depois disso, 30 outros elementos foram incorporados à tabela periódica por meio de reações nucleares, por mais que alguns elementos, como o plutônio, foram encontrados na natureza também posteriormente. As dificuldades de fabricar elementos cada vez mais pesados levam alguns cientistas a se perguntar até onde é possível expandir a tabela periódica e acomodar esses elementos de comportamentos distintos. Número 4. Yuri Oganessian foi a segunda pessoa viva cujo nome foi utilizado como inspiração para dar nome a um elemento. Se observarmos a tabela periódica, é possível percebermos que alguns elementos são homenagens a algumas pessoas. Podem ser nomes, lugares, mitologias ou até algumas características dos elementos. Na versão atual da tabela periódica, o elemento mais pesado, que figura no canto inferior direito, é o ganessônio, que é identificado pelas letras OG e tem o número atômico 118. O russo, que foi homenageado para dar nome ao elemento, tem o nome de Yuri Oganessian. Ele se dedica à produção de elementos superpesados com um número atômico superior a 92 do urânio. Ele foi responsável pela descoberta de cerca de uma dezena de elementos. Além dele, apenas uma pessoa recebeu o tributo pela tabela periódica enquanto ainda vivo. O primeiro foi o químico americano Glenn Seaborg. Número 5. A tabela periódica talvez tenha que mudar de novo. Devido à pequena quantidade de átomos que se consegue produzir do elemento número 118 e
por sua meia-vida ser muito curta, ainda hoje os pesquisadores não conseguiram analisar as propriedades químicas presentes no organessônio. Caso ele corresponda ao que se espera na sua posição na tabela periódica, ele corresponderia a características de um gás nobre, assim como o hélio, com baixa reatividade. Por enquanto, pouco se sabe sobre suas propriedades. Se até agora tudo que se viu em química respeita as regras da tabela periódica, que razões há para suspeitar que as novas descobertas não irão obedecer aos diagramas da tabela? O fantasma que assombra a tabela periódica se chama teoria especial da relatividade. Enquanto mais massa possui o átomo, mais os elétrons da primeira camada são atraídos. Esses elétrons passam então a se movimentar cada vez mais rápido. Em elementos superpesados, eles se aproximam à velocidade da luz. Esse cenário leva os elétrons, que em condições normais têm massa 1800 vezes menor que a do próton, a ficarem mais pesados. Isso acaba aumentando a massa final dos átomos e também desordenando as órbitas dos elétrons, que é um dos parâmetros explicados pela atual tabela periódica. Antes mesmo de o problema ser observado em experimentos, alguns teóricos já se ocupam em construir uma tabela periódica relativística. Nela, a relatividade de Einstein passa a ter um papel importante na descrição do átomo. Antes compreendido apenas pelas forças eletromagnéticas ou nucleares explicadas pela mecânica quântica. No entanto, poucos cientistas se arriscam em fazer afirmações categóricas sobre o que poderá ser visto nos aceleradores de partículas. Como a ciência é uma construção, quem viver, verá. Parece filme de suspense, mas é vida real. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo de Science, porque aqui no IFSC a ciência é para todos.